Existem situações onde você está negociando, está chegando ao fim do processo, está encaminhando bem, você vai ali fechar o acordo. E no último momento, nos 45 do segundo tempo, o outro ele pede algo mais, ele faz alguma exigência ali no final da negociação. E você acaba, por muitas vezes, cedendo. Você cede porque você quer acabar logo com aquela negociação, você gastou energia, passou muito tempo lá, você se dedicou, você estava vibrante porque ia acabar aquela negociação, você ia fechar um ótimo acordo. Ele pede só mais uma coisinha, você vai lá e cede. A questão é o seguinte, você cedendo no final da negociação, primeiro você vai estar colaborando ali com uma prática, com uma tática que normalmente é ardilosa do outro negociador. Pode ter algumas pessoas que vão fazer isso mesmo de uma maneira ali espontânea, ela não percebe, ela esqueceu mesmo e ela está solicitando aquilo no final porque foi o momento que ela lembrou. Mas normalmente o que acontece é que as pessoas se utilizam de uma tática ardilosa ali no finalzinho da negociação, nos últimos minutos ali, elas fazem uma solicitação. Por quê? Como você está ali condicionado a fechar aquele acordo, você está mais direcionado para aquilo, você quer acabar logo com aquele processo negocial, você está no final, você acaba não avaliando de maneira ali mais analítica aquela questão, você acaba cedendo porque ele coloca uma certa pressão em você naquele momento, né? E você vai lá e acaba ali cedendo essa concessão do outro. Acontece o seguinte, a gente tem que ter uma postura na negociação que é sempre não deixar ser pautado pelo outro. Então, por mais que aquele negócio ele possa ser uma questão pequena, aquela solicitação dele foi pequena, mas você tem que tomar as rédeas do processo negocial. E quando eu falo de tomar as rédeas aqui, eu estou falando de ter decisões ali assertivas, né? Ter um bom processo de escolha, analisar bem os elementos, as variáveis da negociação. Então, no momento que você está finalizando o processo e o outro pede algo a mais, ele pede mais uma coisinha no final, a primeira coisa que você tem que falar é parar o processo. Você para o processo, vai analisar o que o outro falou. Analisando o que o outro falou, se aquela questão tiver uma margem para discussão, que ela puder ser elaborada na negociação, se puder ali estabelecer um diálogo, se naquela questão você está aberto a um processo de convencimento ainda, aí sim você vai entrar no mérito daquela questão. Quando eu falo aqui entrar no mérito, é o seguinte, ó, a pessoa pediu para você, fez aquela exigência ali nos 45 do segundo tempo. Você vai lá e você vai pegar aquela questão e voltar ela para o processo de negociação. É como se fosse regredir um pouco, você vai voltar para trás do processo mesmo. Então, aquele processo de você, que você elaborou uma parte ali no planejamento, né, que você validou as suas hipóteses, você vai investigar aquilo, você vai discutir com o outro ali, baseado nos interesses, nas necessidades dele, vai gerar opções, vai ali estabelecer um processo de negociação para aquela solicitação que o outro fez. Então você vai ter que voltar no processo. Você não pode encurtar a negociação só porque surgiu uma coisa nova, você já estava terminando ali, você tem a questão da pressão do tempo, como o outro solicitou isso, você vai ter que ou atender ou fazer uma negociação rápida. Não, essa negociação você vai precisar despender energia, você vai precisar ali percorrer todo o processo novamente para chegar nesse acordo. É importante que quando você faça isso, você deixe claro para o outro. Então o outro fez uma solicitação, você analisou, olha, isso daqui cabe a gente negociar? Se não couber aqui na negociação, eu já falo que não. Eu já vou expor isso para o outro negociador, ou expõe para a gente negociar em outro momento, depois daquela negociação. Mas se aquele fator, se aquela concessão ali que ele pediu para você, ela fizer algum sentido ali e for até interessante para você, para os dois, né, para o processo de negociação como um todo, para o resultado ali que você está tentando celebrar com ele, você vai lá, estabelece um processo novamente de negociação baseado naquilo. Quando você faz isso, é importante você comunicar para o outro. Então você vai falar, olha, a gente estava finalizando a negociação, a gente discutiu amplamente isso daqui, a gente teve momentos para criar as opções, para discutir os critérios, né, para avaliar aqui esse acordo que a gente ia assinar nesse momento. E você pediu outra coisa. Isso que você pediu vai ser objeto de negociação. Então a gente vai ter que voltar e vai ter que negociar isso de novo. É isso mesmo?
né? Então é importante que você deixe isso claro para o outro, porque não pode ser uma bagunça também, onde a pessoa ela vai pedindo coisas, você vai tentando forçar uma concessão e você vai caindo nisso porque você quer finalizar rápido a negociação. Ela pode achar que você está enviesada ali, né? Porque quer acabar logo com essa negociação e talvez ali a sua capacidade de julgamento, né, de tomada de decisão esteja prejudicada nesse momento. Por isso que ela pode fazer essa solicitação também. Então, para evitar algumas pessoas que podem utilizar desse cenário aí como um truque ardiloso ali para ter uma concessão a mais, importante que você pare com calma, analise aquilo, veja, é importante negociar isso daqui, dá para negociar em outro momento, dá para negociar fora desse acordo, não dá, é importante, se for importante eu vou voltar todo o processo de negociação de novo, desde o começo lá, descobrir os interesses, né? Depois de você criar valor com as opções, estabelecer os critérios, pensar em como formalizar isso em forma ali de acordo, né? Então você vai voltar ao processo negocial, que você não pode fazer nesse momento você se sentir pressionado e fazer concessões para o outro só por conta daquela conjuntura, daquela situação. Então, quando você estiver negociando e se deparar com a situação, utilize, aplique aqui essas dicas, essa questão que a gente discutiu, que eu tenho certeza que seus resultados vão melhorar muito.